O governo Lula está sangrando, como já era esperado, né? Está desfalecendo muito rápido. Há quem diga que o governo ainda se sustenta pela base que tem no STF. Porque no Congresso ele está perdido, sem rumo. A situação desse desgoverno já era bastante difícil. E com a visita do ditador sanguinário Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, e procurado internacionalmente aí por tráfico de drogas. Então, a condição do descondenado ficou ainda mais frágil, mais difícil. O governo, como todo mundo pode ver, né, está aí estacionado e até tendo retrocesso. Claro, descondenado, como uma das suas primeiras medidas foi desfazer de alguns projetos que eram bons para o país, e que o presidente Bolsonaro deixou como herança. E ontem, me parece que foi um divisor de águas. Ontem, lá no Congresso, né? Enquanto os deputados esperavam por muito tempo ali, eles se revezando ali para falar, para dar aquele andamento na Câmara, né? Para votar a MP, à espera de votar a MP aí dos ministérios, o governo então tentava articular junto a outros deputados que gostam de articulação, né? Mas a gente sabe o que quer dizer articulação nesse desgoverno. Isso envolveu aí a liberação de 1,7 bilhões em emendas. Eu entendo que foi exatamente uma queda de braços entre o Lira, o presidente da Câmara, e o Lula. O Lira, é claro, mostrando que tem poder, e ele tem mesmo, e o Lula, que é o Lula que a gente já conhece de muito tempo, colocou nas ruas sua tropa de choque e acabou resolvendo a parada. O saldo foi o seguinte: a aprovação da MP saiu com uma boa facilidade, né? E o STF colocou em julgamento no mesmo dia um caso envolvendo o Lira, lá de 2018, e que pode levar a uma condenação por corrupção. Essas são as armas da República. Agora, a gente vai ver o que vai acontecer daqui para frente. Se o Lira abrirá definitivamente as pernas para o governo, para salvar, é claro, a sua pele, ele sabe que o governo, apesar de não ter sua base no Congresso, ele tem uma base muito poderosa, que é o STF, né? Ou então o governo pode não chegar ao final do ano. A gente sabe que se o Lira quiser, ele aprova o impeachment desse desgoverno. Pelo menos na Câmara, né? Mas ele só fará isso, eu acredito, se tiver certeza da vitória, inclusive no Senado. Então, vamos aos assuntos mais comentados de hoje, né? Para não ficar cansativo aqui o falatório. E hoje foi confirmado o Zanin, o seu advogado, o seu amigo particular, pessoal, pessoa de intimidade, aí parece que é casado com alguém próximo do descondenado aí. E ele, como a gente viu a luta dele aí para
tirar o descondenado da cadeia, né? Era aquela pessoa de confiança, e ainda é a pessoa de confiança, e ele insistiu em indicar o Zanin, seu advogado, ao STF. Então bateu o martelo, o Zanin foi realmente indicado para ser votado, para ser analisado lá no Senado, para ser um integrante do STF, e aí a gente vai ver como que isso vai dar. Quais serão as moedas de troca? A gente sabe que o governo, o descondenado, ele tem uma maioria ali, né? Ele conseguiu juntar a maioria ali, um capacho dele, né? Que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é simplesmente um capacho do presidente Lula. Então, ele tem ali uma maioria. Mas a gente vai ver como é que vai ser o embate. Eu acredito que ele deverá ser aprovado, não vai passar por muita dificuldade, mas é aquilo, vai jogar na nossa cara e realmente o STF é um puxadinho do Partido dos Trabalhadores. E alguns dizem até que poderá, com essa indicação, o Lula colocar ali uma placa em frente ao STF e chamar o STF de Instituto do PT. E vamos a mais uma notícia. Então, foi exatamente isso aí que aconteceu, né? Ontem, naquela briga, naquela luta, naquela queda de braço entre o Lula e o Lira, né? O Lira demonstrando que tem força, que pode resolver ou atrapalhar o governo, e o Lula também que demonstrou a sua força que tem ali no STF. Então, é esse triângulo que foi feito aí, o Lira travando a pauta, que poderia derrubar aí a MP dos ministérios do governo, o Lula, e segundo esse triângulo que fizeram aí, acionou o advogado do PT e atual ministro do STF, o Dias Toffoli, e o Dias Toffoli que desengavetou o processo contra Lira sobre corrupção e pautou aí o julgamento. Pode ter sido apenas coincidência, né? Eu não estou dizendo que foi uma ilegalidade, mas uma coincidência e parece que demonstrou ou celebrou ou inaugurou realmente uma luta ferrenha que a gente vai ver pela frente. E vamos a outra notícia. Então, outro assunto que reverberou hoje, no dia de hoje, né, foi a CPI que está apurando aqueles fatos que ocorreram no dia 8 de janeiro, né? Então a CPI lá chama CPI dos atos antidemocráticos. E hoje foi o dia do Augusto Heleno, do general Augusto Heleno, depor ali junto à CPI. A gente vai ouvir aqui o que Augusto Heleno falou e jogou por terra a narrativa de ter sido um golpe. E Augusto Heleno, como a Tzuk fala aí, não tem fundamento nenhum, né? O Augusto Heleno demonstrou que não tem fundamento nenhum essa ideia de golpe, né? Porque não tinha força, não tinha condições de fazer. Então, vamos ouvir o que o general Augusto Heleno falou. Ambos presos falam em pressionar o comandante do Exército, na época, general Freire Gomes, a liderar um movimento golpista. Indago. O senhor tem conhecimento desse movimento? O senhor foi um dos articuladores desse movimento, general? De maneira nenhuma. Eu
Se eu tivesse sido articulador, eu diria aqui, mas eu acho que o tratamento que estão dando a essa palavra golpe não é um tratamento adequado, porque um golpe, para ter realmente sucesso, ele precisa ter líderes, ele precisa ter um líder principal, alguém que esteja disposto a assumir esse papel de liderar um golpe. Não é uma atitude simples, ainda mais num país do tamanho e da população do Brasil. Então, esse termo golpe está sendo empregado com extrema vulgaridade e não é uma coisa simples de se avaliar que uma manifestação, uma demonstração de insatisfação, por exemplo, possa caracterizar um golpe. Então, as ações que foram realizadas, por exemplo, no dia 12 de dezembro, foram ações completamente descoordenadas, quer dizer, aquilo não poderia nunca ter sido considerado uma ameaça de golpe. Então, eu acho que era bom refletirem sobre o emprego dessa palavra golpe e verificar se isso não está sendo exagerado, mas tudo bem. O senhor acha que se tivesse tido lideranças à altura, o golpe teria prosperado? Não, eu não acho que teria prosperado. Eu acho que ele teria condições de acontecer se tivesse sido planejado, se tivesse tido... Isso é no mundo inteiro. Nós verificamos no mundo inteiro, vez por outra, acontece essa história de golpe, alguns bem-sucedidos, outros mal-sucedidos. Mas é um processo que não é assim, sair para a rua e vamos dar um golpe. Não é assim, ainda mais num país como o Brasil, com a extensão territorial, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados não é brincadeira, nem 220 milhões de habitantes é brincadeira para se conduzir uma ação dessa magnitude. Então, eu acho que a gente precisa moderar um pouco a utilização desse termo. E hoje houve também aí a notícia falsa, né? De que a justiça teria determinado e que o Rogério Marinho, o senador Rogério Marinho, teria sido cassado aí pela justiça. Mas eu vou mostrar aqui que não é nada disso, ou pelo menos a notícia não é exatamente isso. Existiu um processo de 20 anos atrás e que a justiça de primeira instância hoje resolveu, então, trazer esse caso à tona. E a gente vê realmente que a direita está sendo caçada por todos os lados. Já tivemos aí alguns deputados, né, de direita já caçados, né? Tivemos lá o caso lá do no estado aí, acho que foi no Ceará, que toda a bancada estadual foi caçada, né? Foi uma coisa que realmente a gente ficou assustado, porque se resolverem começar a caçar todo mês, caça alguém de direita, quando chegar no final do mandato do descondenado aí, não vai sobrar ninguém de direita. Então, e aí vamos ouvir aqui um relato aqui, ó. Peraí. Vamos ouvir o que o Gilson Machado falou a respeito desse caso do Rogério Marinho. Acabei de falar com o senador Rogério Marinho, conversei com ele. Ele não perdeu o mandato dele. É muita pirotecnia midiática que tem. Se trata de um processo que é de mais de 20 anos, 2005, no qual o mesmo contratou uma médica, na época, no gabinete dele, ele deputado, para prestar assistência a comunidades carentes. E esse processo acaba de ser julgado agora, depois de tanto tempo. Não precisa nem dizer, né, por que é que foi julgado agora, mas cabe recurso, ele não perdeu o mandato, inclusive, muito provavelmente já está prescrito por causa do tempo e não tem nem por que se preocupar. Tranquilizando a todos os patriotas, nosso Rogério Marinho não vai perder o mandato do nosso senador patriota do Rio Grande do Norte. Bem desse jeito aí que o Gilson Machado falou, né? Então, se fosse um caso de corrupção, né? Talvez não teria dado problema ao Rogério Marinho. Mas como ele resolveu contratar alguém para poder dar assistência
a pessoas carentes, ele cometeu, então, um crime muito, muito grave. E o Nicolas, inclusive, fez hoje tipo uma paródia, né, de casos que são falados a respeito da direita e que se colocar no lugar dos personagens que são da direita, colocar os de esquerda, eles não vão achar da mesma forma. Então vamos ouvir aqui o Nicolas Ferreira, o que ele fez aqui na Câmara hoje. Vamos ver. Vocês lembram quando o Bolsonaro indicou o Alexandre Ramagem para ser o novo diretor-geral da Polícia Federal? O que aconteceu? O STF interferiu e impediu a sua nomeação por ferir o princípio da impessoalidade e também da moralidade. Agora, nós temos um amigo, companheiro declarado do Lula, sendo indicado para o cargo de STF e nada acontece. E, senhores, quando você toma uma posição anterior e quando surge essa mesma situação e você toma uma posição diferente, isso se chama incoerência. Então eu tenho certeza que a esquerda não vai se incomodar se eu mudar a palavra ramagem para Zanin, como por exemplo a deputada Tarira Petroni que postou, e aí eu só vou mudar aqui ramagem por Zanin e você vai ver a mágica acontecer. A indicação de Zanin para comandar ali o STF viola o princípio da moralidade. O pessoal acionou a Justiça Federal para barrar a nomeação do amigo de Lula. Precisamos evitar a interferência nas jurisdições. Temos também aí o Guilherme Boulos dizendo: Lula nomeou Zanin para estar no STF, ou seja, amigo do Lula. Isso apequena o STF e mantém a linha de usá-la como braço político. Orlando Silva: eu sei que é piada pronta, mas parece que Lula indicou Zanin para o STF. E na época também, a deputada Tabata Amaral diz o seguinte: protocolei uma ação popular para suspender a nomeação de Zanin para o STF. Ou seja, se você troca aqui os nomes, se mantém o mesmo princípio. Mas é claro que esses deputados aqui não vão manter o seu posicionamento, por quê? Porque são hipócritas, são incoerentes. Quando é amigo do Lula para poder estar numa posição como o STF, eles são favoráveis. Quando é para poder o Ramagem estar na posição ali de diretor-geral da Polícia Federal, que inclusive é de competência do presidente da República, aí não pode ir acionar a justiça. Mas para surpresa de vocês também, eu também protocolei também uma ação popular contra essa medida do Lula. E espero que eu também possa fazer um tweet de vitória, obviamente que é muito difícil, como os deputados de esquerda fizeram. Você tem aqui a Érica Hilton que postou: depois que o Ramagem foi proibido de ocupar aquele cargo, até que enfim, que as instituições desse país começaram a se mexer para barrar as ações arbitrárias daquele que ocupa a presidência da República. Hoje, aí trocando a palavra, hoje o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação de Zanin para o STF. Grande dia. A Érica Cocai postou: vitória! A derrubada da nomeação de Zanin é uma vitória da democracia e da oposição. Queremos um STF que cumpra as leis e a Constituição, e não um STF submisso aos desmandos de um presidente. E finalizo aqui com um Twitter do próprio Zanin que disse: o STF já encerrou esse debate. Juiz parcial não tem lugar de fala. Eu quero ver se de fato o Zanin vai cumprir com a sua palavra, que a justiça cumprirá com a Constituição Federal, ou se mais uma vez a justiça será cega somente de um olho. Obrigado, presidente. Então é isso. Creio ter trazido aqui algumas informações importantes de hoje. Se você concorda, deixe seu like, compartilha e se não for inscrito, se inscreva. É isso aí.